muito boa tarde. O Brasil das Gerais está começando ao vivo para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa rotina, não é mesmo? E muitos encontram conforto em conversar com a IA como se ela fosse uma amiga. Mas essa aproximação pode trazer perigos, como o isolamento social e o enfraquecimento das relações reais. No programa de hoje, vamos falar sobre os riscos e os limites dessa tecnologia. Então vem com a gente, o BG já está no ar. Você sabia que 1 em cada 10 brasileiros recorre a programas de inteligência artificial para desabafar, buscar conselhos ou simplesmente conversar? Pois é, os sistemas de IA deixaram de ser apenas uma ferramenta e se tornaram confidentes de muitos brasileiros. E não é só a vida emocional e as relações pessoais que são afetadas. Quando mal aplicada, essa tecnologia pode impactar decisões importantes nas áreas da saúde, educação, segurança e mercado de trabalho. E para nos explicar melhor que riscos são esses e o que fazer para evitá-los, convidamos o consultor em inteligência artificial, André Luiz Pereira, que vai participar com a gente de forma online. Ele está lá em Teófilo Otoni, interior de Minas. Muito bem-vindo, obrigada pela presença, André. E aqui com a gente também o psicólogo Tomás Pereira, né? O Tomás Pereira, que está aqui no estúdio ao meu lado. Bem-vindo, Tomás, obrigada pela presença. E recebemos também, gente, na nossa bancada, a ceramista Zora Paiva, que vai nos contar sobre como a arte e uma pausa para aquele cafezinho pode nos ajudar a respirar melhor e seguir com mais calma. Não é isso, Zora? Isso mesmo. Bem-vinda também, obrigada pela presença. Obrigada. Conta o que você trouxe hoje. Hoje eu trouxe a vandola, que é um método originário da Costa Rica, mas que eu desenvolvi aqui com a ajuda de baristas. E foi um período longo de pesquisas e é um método validado pelos maiores nomes do café nacional. Que é bacana. A vandola Zora Paiva. Ela foi modificada e adaptada ao nosso café. Poder curtir, né, aquele cafezinho da forma mais tradicional e ao mesmo tempo artesanal possível, Com né? certeza. E de preferência, gente, numa xícara bem bonita, né, como essas que a Zora trouxe pra gente. Já já você vai mostrar com mais calma, vamos conversar também, pode ficar à vontade. André, queria começar com você, que está aí à distância graças à tecnologia. Ou seja, a tecnologia é muito bem-vinda, nos ajuda enormemente na nossa rotina, né? Seja no trabalho, seja no entretenimento, nas questões familiares, reúne pessoas que moram longe ou que estão longe como você hoje. Mas me conta, a gente precisa entender melhor que ferramenta é essa, né? A chamada inteligência artificial, IA, que cresce a cada dia e que é uma das tecnologias que tem sido mais usadas nos tempos de hoje. O que a gente, né, que somos pessoas comuns, leigas nessa área, o que a gente deve saber ou pelo menos desconfiar ao usar tecnologias baseadas na IA? Como é que elas funcionam? Perfeito, Patrícia. A inteligência artificial, ela traz para nós infinitas possibilidades, né? Toda hora a gente vê um novo serviço, um novo software que está sendo integrado à inteligência artificial. Mas, de uma maneira geral, a gente pode simplificar dizendo que inteligência artificial é um novo sistema que reconhece padrões. E esses padrões são o quê? Os valores mais frequentes. E para ela reconhecer esses padrões, ela tem que ter um grande volume de dados.
É por isso que a gente tem ouvido muito falar de questões como direito autoral, de treinamento de dados, e também para poder reconhecer esses padrões, esses valores mais frequentes, a inteligência artificial, que é um software, só que é um software que a gente não coloca as regras previamente. Ele aprende e reconhece a partir desta base. E para poder reconhecer esses padrões, ela tem que ter um volume de dados muito grande. E para isso ela acaba consumindo muito dado pessoal, ou seja, o nome, as características físicas, fotos, né? A gente vê muitas dessas trends, que são essas modas que aparecem aí na internet, de coloque sua foto para ver naquele estilo do estúdio japonês Ghibli, ou para ver a sua foto como se você fosse uma sereia, ou abraçando famosos, ou a sua foto no formato de bebê. Então, isso parece inocente a princípio, mas isso são estratégias que os donos dessas empresas utilizam para treinar essas inteligências artificiais dentro desse processo de reconhecimento de padrões. E isso pode levar a questões sérias de privacidade, porque a gente não tem acesso, muitas vezes, a quais são as regras desses algoritmos, a forma como esses algoritmos são treinados, e a gente também não sabe as fontes na completude. E uma vez que ela reconhece padrões, se a base de dados contiver ali questões como racismo, homofobia, misoginia, fatalmente essa inteligência artificial vai entender que isso é um padrão e ela vai replicar isso quando for utilizada pelas pessoas. Então, dentro desse processo, a gente tem que ter um senso muito crítico, entender o que é inteligência artificial, não sair usando ela assim, de maneira bastante com falta de critério, né? Mas usá-la com senso crítico e entender que, assim como outras ferramentas, a inteligência artificial ela não é neutra e nem ela é imparcial. E no caso específico aí de públicos mais vulneráveis, como o caso de crianças e adolescentes, esse uso tem que ser supervisionado. Temos visto muitos casos aí de fotos de meninas que estão sendo utilizadas através do Deep Nude. Essa inteligência artificial é utilizada para poder despir, né, essas jovens. E isso pode levar a questões aí sérias, né, como vai ser apresentado pelo meu colega aí no palco. Ou seja, né, é um mundo ainda muito novo para todos nós. A gente ainda está, né, compreendendo melhor como que funciona, em que ele pode nos ajudar e entender todo esse universo aí para a gente fazer um uso mais saudável e mais legal mesmo, né, da IA, seja para estudar, seja no mercado de trabalho ou até para a gente, como eu disse aqui, poder bater papo, conversar com pessoas aí que estão distantes. Mas a gente tem que lembrar que a IA ainda é uma máquina. Então me conta, né? Nos conte, por favor, Tomás, o que leva uma pessoa a passar a buscar e até mesmo depender, né, dos chats ou de um programa de conversa para ter interações sociais ou aconselhamento emocional. E como é que a gente pode explicar que essa pessoa chegue nessa situação e como ajudá-la? Então, Patrícia, boa tarde. Assim, o ser humano, ele tem, por natureza, né, quando a gente está numa situação de estresse, a gente busca naturalmente o contato com outro ser humano. Então, a gente tem um hormônio, né, que é a ocitocina, que ela é liberada em situações de estresse e ela leva a gente justamente a buscar o contato com outro ser humano. Então, esse é nosso, vamos dizer assim, nosso padrão comportamental é esse, né? Então, você imagina, a gente está se a gente vivesse numa tribo, né, sei lá, há vários mil anos atrás, e a gente tivesse numa situação de perigo, o que você ia fazer? Você ia chamar as outras pessoas da tribo para te ajudarem naquela situação. Sim. Né? Então, as pessoas hoje, elas não estão numa tribo, assim, a maior parte das pessoas, né, no mundo moderno, não está numa tribo, mas elas enfrentam situações de perigo, situações que elas não sabem lidar sozinhas, e elas têm essa tendência de buscar outra pessoa para auxiliá-las, né? Mas muitas vezes essa pessoa não está disponível, essa ajuda não está disponível, né? E a IA, ela simula a linguagem de outra pessoa, de outras pessoas. Ela é uma máquina de simular linguagem humana, né?
Então, as pessoas elas buscam a IA justamente porque elas simulam uma linguagem humana, né? Então, é como se você tivesse contato com outra pessoa, né? E assim, aí tem vários fatores que levam ela, assim, então, o que ela está buscando? Vamos tentar entender. Ela está buscando contato com outra pessoa para ajudá-la numa situação que ela está enfrentando. E ela busca a IA por quê? Porque as pessoas não estão disponíveis. E aí tem vários fatores que podem acontecer. Ou porque realmente ela tem problemas, né, de dificuldades de interação social. De relacionamento, tá muito sozinha, Isso. né? Às vezes ela tem um problema pessoal que ela não consegue se abrir para outras pessoas, porque ela tem medo de julgamento. E perde um pouco essa... Assim, conversar com amigos, né? Muitas vezes é difícil a gente desabafar com amigos, porque nem sempre eles estão preparados para escutar, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco essa medida, né? Sim. Do que é conversar com uma pessoa, né? Como a gente está fazendo aqui, e com uma máquina. Vamos ouvir agora o que a Paula Timente, que é especialista também em IA, conta pra gente. Olha só. No COPEAD eu coordeno um centro de estudos em estratégia e inovação, onde a gente pesquisa o impacto das inovações disruptivas em uma série de ecossistemas. E a gente tem se debruçado muito sobre os impactos da inteligência artificial em uma série de setores. Um outro dia eu estava conversando com os alunos, né, numa aula de inteligência artificial aplicada aqui no COPEAD, e a gente fez uma pergunta para esses alunos, uma pergunta simples, que era assim: se o sistema de inteligência artificial comete um erro, quem é que deve ser punido? Quase todo mundo respondeu: o CEO. E essa resposta diz muito sobre nós, sobre como que a gente ainda pensa a responsabilidade como algo ligado a pessoas, a cargos, a hierarquias. E esse é exatamente o tipo de pergunta que a gente tem se feito no grupo de pesquisa. Quem responde pelos erros de sistemas que já pensam e decidem sozinhos? Porque quando a decisão foi tomada por um agente autônomo, o que acontece? Um sistema que aprende, que conecta dados, que reage a contextos, sem que nenhum humano tenha apertado o botão no final. A quem que a gente culpa num caso como esse? O problema é que a nossa forma de pensar a responsabilidade continua antropocêntrica. Ela é feita para um mundo em que só os humanos decidiam. Mas hoje as decisões acontecem em ecossistemas distribuídos, entre pessoas, sistemas e agentes inteligentes. E as regras antigas não dão mais conta disso. Essa não é uma questão técnica, ela é uma questão filosófica, que impacta profundamente a capacidade que a inteligência artificial vai ter de se expandir, de ser adotada. Será que dá para responsabilizar, então, uma inteligência que não é humana? E se sim, como é que ela responderia por esse erro? A verdade é que errar faz parte da inovação. E a inteligência artificial é experimentação em estado puro. Talvez o que a gente precise não seja punir o erro, mas aprender com ele. E repensar o que é responsabilidade num mundo em que nem todos os agentes de decisão são humanos. Nossa, que profundo, hein? Obrigada, professora, pela participação aqui com a gente. Quer comentar rapidamente, André, antes do intervalo? Não, essas questões aí apresentadas são de real importância e que realmente estão subvertendo a nossa lógica. Inclusive, tem alguns autores de inteligência artificial que dizem que a filosofia ocidental já não vai dar mais conta, né? Muito baseados em Heidegger. E é por isso que muitos pesquisadores de inteligência artificial estão seguindo para a filosofia oriental, uma nova visão, para poder utilizar a inteligência artificial de maneira crítica, de maneira mais holística, né, chamada de regulação metacognitiva esse processo. Nossa, e me lembrei aqui também da regulação das Big Techs, né, que é outra pauta polêmica que está sendo discutida hoje aqui no Brasil e em outros países, né, e que tem muito a ver com essa responsabilização tão importante e tão necessária quando se fala em tecnologia, porque atrás da máquina, gente, tem sempre alguém, né? Tem sempre um homem, tem sempre uma empresa, tem sempre alguém que programou e essa discussão vai longe. No próximo bloco a gente continua e quero também bater um papo com a Zora, que vai nos ensinar como é que a arte e até mesmo uma pausa para o café, né, Zora? Pode nos ajudar, gente, ó, a centrar, a respirar e a agir com mais leveza, né? Com mais realidade, com mais presença. Voltamos já já. Estamos de volta falando hoje sobre os riscos da inteligência artificial
quando mal usada. E em tempos de tanta hiperconectividade, né, de tantas tecnologias, o quanto, gente, faz falta a gente parar, a gente procurar os amigos, sentar, tomar um café, né? Então, a Zora está aqui para nos trazer uma possibilidade e nos mostrar, gente, olha só que beleza, ela é ceramista, então trouxe essas peças aqui que você mesma produziu, né, Zora? Exatamente. E ainda, gente, ensinando como é que a gente pode usar toda essa beleza aqui para degustar aquele cafezinho que pode ser coado na vandola, não é isso? Exatamente. Conta pra gente o que é vandola, que história é essa, Zora? Vandola, vandola chegou na minha vida através de uma parente, uma prima, que é produtora de café. Ela ouviu falar da vandola e falou pesquisa. Pesquisei e fiz contato com o Clube da Vandola na Costa Rica, que ela é originária de lá. Que legal! Você já gostava de café? Sempre gostei de café bom, que o paladar, ele acabou. Você provou café especial, o paladar não volta, né? E fiz contato com eles, porque eu não queria fazer a vandola no Brasil sem a aprovação deles. Perfeito. Porque eu tenho um trabalho autoral, não gosto de cópias, então fiz o contato, eles falaram, vai em frente. Eu falei, vou fazer, mas com modificações. Então, para ficar bem mineira, né? Bem brasileira. Para adaptar, a vandola da Costa Rica, ela nunca foi sucesso no Brasil. Com as modificações que eu fiz, é que ela realmente tem 1 ano que se ouve falar de vandola no Brasil. E o que é que mudou? Algumas coisas. A vandola Zora Vamos Paiva mostrar, gente, tem olha. estas elevações internas. A vandola da Costa Rica, ela foi feita para coador de pano, a primeira proposta. Então, essas elevações, a proporção é diferente. A esmaltação e a temperatura que eu trabalho, ela é muito mais elevada. A minha esmaltação é atóxica. Então, vandola é exatamente essa peça que completa. De extração de cafés especiais. E que você pode usar com este filtro. Que é um filtro de papel ou coador de pano? Não. Ou não? Aqui eu não aconselho, porque é quase que uma perda assim, da extração dela, né? E o que a gente pode perceber no sabor do café? O que tem de diferente? Mais doçura. A vandola, segundo os técnicos, que a minha peça ela só existe porque ela foi validada por grandes baristas e grandes nomes do café especial no Brasil. O ano passado eu estava na SIC, que é a Feira Internacional de Café. Esse ano eu vou voltar. Eu estava no stand do governo do estado. Que bacana. E ela só existe por essa validação, porque senão não existiria. Né, os brasileiros estão aprendendo, a gente adora café e a gente está aprendendo a tomar café sem açúcar, né? Justamente para aproveitar o doce do próprio café, ainda mais quando ele é especial, e com a vandola, então, aí que não precisa mesmo. Segundo os técnicos, a vandola extrai mais doçura do grão e os sabores mesmo daquele café, ela extrai isso com mais pureza. Vamos mostrar aqui para o pessoal de casa o grão que a Zora trouxe. Vira ali para a câmera por favor, Zora, um pouquinho. Esse é um grão de café? Esse é um dosador de grãos, que muitas pessoas compram o kit junto com o dosador. E é um grão de café comum? Café especial. Que você trouxe? Ele é especial? Totalmente diferente, porque o café cheirinho comum, já chegou aqui. Ele é cheio de pau no meio dele. Esse é puríssimo, então. Puro e uma torra média. Então, extrai melhor. Que lindeza. E olha só, além da bandeja, né, como é que chama esse? Dosador. Dosador. Da vandola tem, olha que charme, gente, essas xícaras de cerâmica, né? Pra gente tomar aquele café aqui gostoso e com muita beleza. E pra gente encerrar, para você, qual que é o poder da arte, né? E até de uma bebida que a gente aprecia como o café para nos fazer pausar, para nos ajudar a nos equilibrar melhor frente às tentações tecnológicas do mundo de hoje, Zora? A vandola, ela está sendo um sucesso porque ela convida a pausa. Nesse mundo de hoje, eu recebo diariamente no meu Instagram clientes reportando: olha, eu tomando café em família. A vandola te convida para parar. O convite dela é esse: toma um café lento,
Vamos sentar todo mundo e é muito bacana ver isso acontecendo, porque esse movimento existe, as pessoas querem isso. Perfeito, obrigada, viu? Eu que agradeço. Adorei, fica à vontade. Obrigada. Aí. Deixa eu retomar a conversa agora com o Tomás. Me conta, Tomás, a gente está falando desse uso da inteligência artificial que por si só não é boa nem ruim. O que importa é a forma com que a gente utiliza ela. Então me conta, de que forma o uso constante da IA para resolver problemas da vida ou até para responder dúvidas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, pode enfraquecer a nossa autonomia e a nossa capacidade de tomada de decisão? Retomando um pouco, né, o que o pessoal falou no último bloco, assim, o que caracteriza o ser humano é justamente na nossa capacidade de compreender a realidade conforme cada situação, né, e tomar uma decisão responsável e assumir as consequências dessa decisão, né? Então, muitas vezes as pessoas recorrem à IA porque elas estão em dificuldade de tomar uma decisão, ou uma dificuldade de se posicionar numa situação que elas estão. Então, elas recorrem à IA para assim, deixa eu ver qual que é a melhor resposta aqui, porque aí se a resposta que a IA der, eu vou fazer o que ela está mandando, né? Vamos dizer assim. Mas a IA não consegue levar em consideração todas as variáveis que nós, seres humanos, dispomos, né? Sim. Então, esse é a mesma coisa de um café industrial e um café artesanal ali, né? O artesanal, ele vai pegar exatamente você vai fazer exatamente da forma que tem que ser feito, né? E isso só o ser humano pode fazer em cada situação, né? Então, a IA, ela vai te dar vários dados e ela é uma ferramenta poderosíssima para te dar vários dados, várias possibilidades, várias informações, né? Mas ainda... Você depende do juízo individual. A gente ainda tem que trabalhar essa questão. Exatamente. Então, André, o que fazer diante disso? Você acha que com o tempo essas falhas vão diminuir e que a gente vai conseguir contornar melhor todas essas nuances da IA? E como você recomenda que a gente lide com isso até lá? Perfeito. Eu acredito que essas falhas, essas questões tendem a aumentar, porque a gente não tem a transparência algorítmica para entender como que essas inteligências artificiais foram treinadas. E também estamos falando aí de um processo, de uma tecnologia que é detida por poucas empresas. Então, alguns autores até chamam de um certo colonialismo tecnológico, né? Um poder geopolítico relacionado, né? Que pode nos levar até uma questão de vigilância em massa, dado a capacidade dessas tecnologias. E para a gente evitar esses processos, para a gente evitar aquela realidade do 1984, do Orwell, a gente precisa assistir programas como esse, que mostram o conhecimento de maneira acessível, e também a questão da arte, porque uma vez que a inteligência artificial ela trabalha com padrões e ela repete o que já conhece, ela não consegue desenvolver nada novo. E aí é onde entra o poder do ser humano, a criatividade. Então, somente a arte, a filosofia, a sociologia, bem trabalhadas dentro do uso da inteligência artificial, é que nos vão dar condições de não sermos dependentes dela. E rapidamente, né? Até desculpa te interromper aí, é que nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de falar com você, aproveitando que você trouxe todas essas questões que fazem parte aí também da nossa sociedade, para a gente lembrar que a IA pode ser usada muito para o bem, como o robô do SUS que você desenvolveu. Conta rapidinho para a gente. Perfeito. Foi a aplicação da inteligência artificial para monitorar os estoques de sangue e, a partir das necessidades, ela aciona um chatbot que conversa com as pessoas e as agenda para doar sangue. Então, foi desenvolvido no SUS, é uma política pública, né, talento brasileiro, para poder salvar vidas, numa capacidade de salvar até 500 mil de vidas por ano. Então, como você bem disse, a inteligência artificial não é intrinsecamente boa nem ruim. O que vai depender é o uso dela, para qual finalidade nós estamos colocando. E o SUS mostrou que a inteligência artificial pode colocar a inteligência artificial para salvar vidas. Parabéns, então, pela iniciativa. Obrigadíssima pela presença, né? Maravilha. A gente tem que celebrar muito também
todas essas invenções. Uma frase final, Tomás, para quem ficou com dúvida ou precisa de ajuda, o que fazer? Rapidinho. Então, eu acho que assim, essa busca pela presença de outro ser humano, a gente não pode negar, né, não pode fugir disso, porque é nossa natureza, mas existem formas que a gente tem que buscar, né? Então, assim, olha, busque conversar com as pessoas que você conhece, conversar com seus amigos, busque um psicólogo e busque, assim, existem serviços hoje, como o CVV ou aqui em Belo Horizonte o Alô Vida, que são serviços que vão oferecer uma escuta sem julgamento, uma escuta totalmente gratuita e exatamente. responsável, viu? Então fica a dica aí, né? Vamos valorizar a vida, vamos valorizar as relações, né? Nós, seres humanos. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você de casa pela companhia de sempre. Lembrando que esse programa estará em breve no Minas Play, assim como toda a nossa programação. Quer dar também a sua opinião? É só acessar a nossa pesquisa. Diz aí e o QR Code que está na sua tela. Um grande beijo, uma ótima semana e até amanhã. Tchau!